Olá, temos aqui mais um problema de cinemática. Três amigos, Antônio, Bernardo e Carlos, saem de suas casas para se encontrar numa lanchonete. Antônio realizou a metade do percurso com a velocidade de 8 km por hora e a outra metade com uma velocidade de 20 km por hora. Já o Bernardo percorreu o trajeto com uma velocidade média de 14 km por hora. E ele fez isso durante a metade do tempo que ele levou para chegar na lanchonete. Metade do tempo ele usou com essa velocidade. A outra metade do tempo ele foi com essa outra velocidade aqui, 10 km por hora. O Carlos, ele fez todo o percurso com a única velocidade de 12 km por hora. Tá? Tem aqui várias informações, né? Vamos ver essa outra aqui, para juntar tudo. Sabemos que os três saíram no mesmo instante. Então, os três saíram no mesmo instante de suas casas. E percorreram exatamente a mesma distância, que é importante também. Percorreram a mesma distância. Quem foi que chegou primeiro na lanchonete? Qual foi a ordem? Tá? Então, vamos fazer assim. Bem aqui é a lanchonete. Tá? Bem aqui é onde o Carlos partiu. Bem aqui onde o Antônio partiu. Bem aqui onde o Bernardo partiu. Eles partiram e se encontraram na lanchonete percorrendo a mesma distância. Eles se encontraram e saíram no mesmo instante. Saíram tudo igual, no mesmo instante. O Carlos percorreu então uma distância d, tá? Percorreu uma distância d com a velocidade de 12 km. Vou botar só o 12. A distância dele daqui para cá. Qual foi o tempo do Carlos? Sei não, vamos calcular depois. O Antônio, ele realizou a metade do percurso dele com a velocidade de 8 km por hora. Então, vou dividir aqui o percurso dele na metade. A primeira metade ele percorreu com 8 km por hora. Certo? Então, ele percorreu a metade do percurso. Se o percurso é dele, ele percorreu a metade do percurso. E ele gastou um tempo, né? O tempo do Antônio no primeiro percurso dele. Primeiro trajeto dele. Agora, o segundo trajeto, ele também percorreu d sobre 2, que é a metade do percurso. E ele percorreu com a velocidade de 20 km. Certo? Quanto tempo ele demorou aí? Não sei. Vou chamar aqui o tempo do Antônio no segundo percurso. Tenho que somar esse tempo aqui com esse TA1 com TA2 para saber o tempo que ele gastou total. Já o Bernardo, ele percorreu metade do tempo com uma velocidade e outra metade com outra velocidade. Só que a primeira metade do tempo ele percorreu uma velocidade maior do que a da segunda. Então ele vai percorrer uma distância maior na primeira metade do tempo, porque a velocidade é maior, 14. Tá? E ele vai demorar metade do tempo que ele gastou. Ele gastou um tempo, o tempo de Bernardo, metade do tempo ele gastou aqui. E ele vai percorrer uma distância, que eu não sei quanto é. Tá? Posso chamar isso aqui de distância 1. Tá? Depois, a outra metade do tempo, ele vai gastar aqui a outra metade do tempo dele com uma velocidade de 10 km. Tá? O que eu preciso saber é quanto é o tempo de Bernardo, quanto é o tempo de Carlos, quanto é o tempo do Antônio, né? Só que o tempo do Antônio é o tempo no primeiro trajeto mais o tempo no segundo trajeto. O tempo que ele gastou aqui mais o tempo que ele gastou aqui. Tenho que saber o tempo do Antônio, o tempo do Carlos e o tempo do Bernardo. Para fazer isso, eu vou utilizar somente a fórmula da velocidade média,
que é ΔS por ΔT, tá? E ela pode ser desmembrada, pode ser colocada também como ΔT é igual a ΔT vem aqui para cá e o troca de lugar com a velocidade média, tá? Então eu vou usar essas fórmulas aqui, tá? Eu também posso também colocar isolado o ΔS, ficaria Vm vezes ΔT. Então as três formas que eu tenho de ajustar a minha velocidade média. Deixa eu aumentar aqui, né? Pronto. Então vamos calcular esses tempos. Vai ficar tudo em função dessa distância que eu não conheço. Tudo pela letra, em função da letra D. Então, primeiro, vamos calcular o tempo do Carlos. O tempo do Carlos é o mais simples, então vai ser o primeiro. Bom, vou usar essa fórmula aqui, tá? O tempo do Carlos é igual a ΔS, o ΔS que ele percorreu é D, dividido pela velocidade. A velocidade que ele está usando é 12. Tá? Aqui eu vou pegar pegar aqui essa camada aqui para poder fazer uma continha separada. Observe que o TC é 1 sobre 12 vezes D. Isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Então vou fazer aqui quanto é que é 1 dividido por 12. Vou fazer essa conta aqui. Então quanto é? 0, aqui vai dar 1, né? 0 vezes 12 é 0. 0 para 1 dá 1. Vou baixar aqui um 0 aqui e colocar uma vírgula aqui. Bom, 10 ainda não pode, vou colocar um 0 aqui. Vai ficar 10, porque aqui vai ficar 0, né? 0 vezes 12. Então vou baixar mais um 0. Agora aqui eu vou poder colocar 8. 8 vezes 2, 16. Vai a 1. 8 vezes 8 com 1, 9. Então agora aqui ficou 4. Baixa mais um 0. E aqui vai poder ser 3. Aqui vai ficar 36. Olha que voltou para 4. E assim sucessivamente e infinitamente, né? Então isso aqui é igual a 0,083 infinito, né? Vezes o D. Porque é isso aqui que dá 0,3333, que tem que ser multiplicado pelo D. Tudo bem? Então descobri aqui quanto é o tempo de TC em função de D, para me comparar depois. Então eu vou deixa eu apagar isso aqui. Vamos para o tempo do tá branco, né? Tá preto aqui. O tempo do para o tempo do Antônio. Tempo do Antônio. Tá, vamos para o Antônio. Quanto é o tempo dele? O tempo dele, primeiro eu tenho que fazer o tempo do primeiro trajeto, TA1,
para depois fazer o tempo TA2. Observe que o TA1, eu vou usar essa fórmula aqui. Quanto é a distância que ele percorreu? Metade da distância. Beleza? Metade da distância. Usando essa fórmula, com que velocidade? 8 km. Então isso aqui vai ficar T sobre 16. E o tempo 2 que ele percorreu, esse tempo 2 aqui. Ele percorreu com que distância? A outra metade. Com que velocidade? 20. Isso aqui vai ficar D sobre 40. Vou explicar aqui o que está acontecendo. Bom, ó, essa divisão aqui. D sobre 2 dividido por 8. Como é que eu faço? Repito o primeiro e multiplico invertido o segundo. Bom, o segundo é 8, então vou multiplicar pelo invertido, que é 1/8. Então fica D sobre 16, que é o que apareceu aqui. Minha segunda divisão, que é essa aqui. D sobre 2 dividido por 40. Fazer essa segunda divisão. Repito o primeiro e multiplico. Opa, desculpe. D sobre 2 dividido por 20. Repito o primeiro e inverto o segundo. Dá D sobre 40. Por isso que apareceu aqui D sobre 40. Tá? Bom, eu vou ter que somar. Tem que saber quanto é o tempo do Antônio. Então eu vou ter que somar TA1 com TA2. Tá aqui. O tempo do Antônio é igual a TA1. Já está aqui, não vou repetir não, porque vai ficar faltando espaço. Vou botar só o resultado aqui depois. Vou somar esses dois aqui. Somar eles e dar o resultado, tá? Somar o resultado aqui. Fazer aqui um borrãozinho para somar o resultado. Então vai ser assim. O TA1 é D sobre 16 e o TA2 é D sobre 40. Então, TA1 mais TA2. Isso é igual ao TA. Quando eu descobrir esse resultado, eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Vou pegar aqui, vou 16 vezes 40. Não vou multiplicar não. Vou só fazer, não vou efetuar a multiplicação em si, só deixar assim, 16 vezes 40. Então aqui vai ficar, 40 vai ficar aqui, vezes esse D aqui, 40D, mais, e o 16 vai multiplicar isso aqui, 16D. Isso aqui vai dar 56D, né? 40D mais 16D dá 56D. E vou deixar aqui, 16 vezes 40. Não vou multiplicar. Bom, 56 é 8 vezes 7, né? E 16 é 8 vezes 2. Então eu posso simplificar isso aqui. Então TA vai ficar, quando eu dividir isso aqui por 8, em cima e embaixo, dividindo por 8 em cima e embaixo, 56 dividido por 8 dá 7. E quando eu dividir embaixo 8, 16 dividido por 8 dá 2 vezes 40. Agora eu vou fazer aqui a conta, que não dá mais para me simplificar, né? Fica 7 dividido por 80D. Tá? Eu vou ter que fazer essa conta aqui. 7 dividido por 80. Então vamos colocar aqui 7 dividido por 80. Vou colocar 0, né? Aqui vai continuar o 7. Baixa aqui um 0. Ainda não dá, tem que colocar um 0. Vai ficar 70 e baixa aqui outro 0. Bom, aqui vai ficar 9,72, então não é 9, é 8. Coloca aqui.
8. Então aqui vai ficar 640. 640 vai sobrar 60. Agora eu vou abaixar aqui um 0. 600. 8 vezes 7, 56. Pode ser 7, né? 56 vai dar 560. Aqui vai ficar 40. Baixar aqui. Está acabando o espaço. 40. Então 0 aqui. 8 vezes 5, 40. Então dá um 5 aqui. Dá 400. Aqui dá 0. Então o TA, acabei de descobrir que tem que colocar em outra camada para ele aqui. É igual a 0,0875, né? Esse número aqui que eu fiz multiplicado vezes D. Esse aqui é o meu tempo do Carlos, do Antônio. Observe que o tempo do Antônio é maior do que o tempo do Carlos. Então o Carlos chegou primeiro do que o Antônio. Resta saber quem foi que chegou primeiro em relação a o do Bernardo, né? Eu vou apagar isso aqui. Pronto. Vou criar um novo aqui só para o Bernardo. Vamos agora para o Bernardo. Tempo dele. Bom, o Bernardo, ele percorreu duas distâncias diferentes, né? E eu tenho que associar essa distância com D. Então aqui eu vou chamar isso aqui de distância 2, tá? Aqui é a distância 2, daqui para cá. E daqui para cá é a distância 1. Certo? Então, se eu considerar isso, a minha distância seria o D1 mais o D2. Tá? Como eu estou fazendo em função de D, eu vou fazer isso aqui. E vou utilizar essa outra fórmula aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui. Desse lado aqui, D é igual a D1. Quem é D1? D1 eu vou usar a fórmula. D1 ele percorreu D1 com que velocidade? 14. Então vai ficar 14 vezes... Qual o tempo que ele utilizou? Metade do tempo dele. Certo? Esse aqui é o meu D1. Se eu usar a fórmula em D1, ó, D1 é igual à velocidade que ele percorreu em D1, que é 14, vezes o tempo, que é a metade do tempo dele. Usando essa fórmula aqui. Mais o D2. Então, D2 é... Quanto foi a velocidade que ele percorreu? 10. Quanto foi o tempo? A metade do tempo. Certo? Então, a distância é igual a... Aqui fica 7, né? Porque eu divido 14 dividido por 2 e aqui fica 5. Né? Então aqui eu vou somar aqui dá 12, né? 12 TB. Então TB é igual a D dividido por 12. D dividido por 12, esse mesmo resultado aqui, né? Então, o Carlos e o Bernardo chegaram juntos. E depois, com um tempo maior,
Esse 7 aqui é maior do que 3. Então, com um tempo maior, e depois chegou o Antônio. Então, a ordem que ele chegou foi Carlos e Bernardo juntos, em primeiro lugar, né? E depois o Antônio, certo? A ordem que eles chegaram foi essa, não tem o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Tudo bem? Esse problema aqui tem muita divisão, né, de número fracionários, tá? Eu vou deixar um outro problema parecido para vocês treinarem, tá? Vou colocar aqui, esse aqui terminou. Vou deixar um problema parecido para vocês treinarem. Tentem fazer ele, tá? Tentem fazer ele. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou colocar a resposta para você verificar se você acertou ou não, tá? Bom, agora eu vou mostrar a solução. Espero que tenham conseguido fazer. Bom, o tempo do Antônio é esse aqui, o tempo do Bernardo é esse, e o tempo do Carlos é esse. O menor tempo é o do Bernardo, então ele chegou primeiro. O segundo menor tempo é o do Carlos. E o maior tempo é o do Antônio, chegou por último. Valeu. Espero que vocês tenham acertado.